Tema 2, áreas estratégicas no mundo. O tema 2, o nome, né, do tema, óbvio, são essas áreas estratégicas, mas de início a gente não vai começar falando de áreas estratégicas em si. A gente vai começar falando sobre a divisão do mundo entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Primeiro que Oriente é a parte leste e Ocidente é a parte oeste. Quando você olha lá para aquele mapinha do mundo, planisfério, bonitinho, o que divide o mundo entre Oriente, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental é o meridiano de Greenwich. Ele divide o mundo em dois hemisférios. A parte leste, direita do mapa do mundo, a parte direita do mapa do mundo é a parte oriental e a parte esquerda é a parte ocidental, que coincide mais ou menos realmente com a questão cultural, com a questão linguística, com a questão de hábitos e costumes do mundo ocidental, né? De fato, o mundo ocidental, essa cultura ocidental que a gente vai falar aqui, é uma cultura que está mais aí nessa parte, realmente à esquerda do meridiano de Greenwich, né? Tá ali pegando Europa, Estados Unidos, aqui América, né? Estados Unidos, Canadá e o restante da América. E algumas partes ali da África, né? De fato, realmente, a cultura ocidental está mais para esse lado do esquerdo do meridiano de Greenwich, certo? Ou seja, Ana Beatriz, me mostra aí que eu não estou lembrada. Vou botar aqui Brasil no Maps, que ele vai mostrar como eu sair e mostrar o todo. Então, por exemplo, olha, tá aqui, ó. O meridiano de Greenwich, ele vai cortar mesmo aqui, certo? E aí, essa parte esquerda dele realmente coincide com a cultura ocidental, com o mundo ocidental e tudo mais, com as línguas ocidentais, com hábitos e costumes. E essa parte aqui, a direitinha do mapa, que vai pegar aqui Ásia, né? Uma parte aqui da Oceania, uma parte da África. Realmente, esse lado aqui tem características aí de uma cultura oriental, certo? Línguas, costumes, hábitos, religiões, né, que tem a ver com o mundo oriental. É claro que a gente vai ver que o livro vai até destacar que hoje em dia está havendo um processo em alguns locais aí de ocidentalização, que na verdade essa ocidentalização teria começado já há algum tempo, desde a época das grandes navegações, quando Portugal, Espanha, França, os ingleses teriam saído de alto mar e passado a manter contato com a América, com os povos da América, da África, teria levado seus costumes. Mas espera aí, estou dando um spoiler do que vai acontecer, mas a gente vai voltar aqui para o livro para ficar uma coisa assim bem clara e bem bonitinha. Então vamos lá. A construção dos conceitos de Oriente e Ocidente. Quando é que foi a primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, Ana Beatriz? Vamos lá. Eu disse para vocês que Oriente era a parte direita do mapa, né? Tem a ver com essa parte direita aqui. Oriente tem a ver com leste. E Ocidente tem a ver com o lado oeste, à esquerda desse mapinha. Então, por exemplo, eu estou falando aqui da primeira divisão do mundo que houve entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Essa primeira divisão remonta ao século IV, quando o Império Romano, que era um só, ele foi dividido em dois. Ele foi fragmentado, o Império Romano, no século IV. Ele foi dividido entre Império Romano do Oriente, que é essa parte aqui em amarelo, Império Romano do Oriente, que também era chamado de Império Bizantino, e onde a sua capital ficava em Constantinopla, está aqui no mapa, Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla, que hoje em dia não se chama mais Constantinopla, se chama Istambul, na Turquia, no país Turquia, certo? E foi dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que é essa parte aqui, oeste, esquerda do mapa, certo? Em laranja. Eu enxergo laranja, não sei vocês. E aí, essa parte aqui ó, do Ocidente, do Império Romano do Ocidente, ele tinha uma capital também, e a capital era Milão, certo? Milão aqui, tá vendo? Onde hoje é Itália, né? Milão. Aí, deixa eu dizer, o Império, a primeira divisão do mundo, né? A gente tem conhecimento do que foi a primeira divisão aí do que seria a parte oriental do mundo e a parte ocidental do mundo. Essa primeira concepção do que é Oriente e do que é Ocidente foi nessa época aí. A primeira divisão entre Oriente e Ocidente foi quando o Império Romano foi dividido em dois, no século IV, em 395, ou seja, século IV. O Império Romano foi dividido, bonitinho e tal, cada um tinha sua capital. O Império Romano do Oriente era Constantinopla, tinha uma religião oficial, né? Enquanto o Império Romano do Oriente tinha a religião, todos os dois eram cristãos, mas o Império Romano do Oriente adotava o cristianismo ortodoxo, enquanto o Império Romano do Ocidente, que tinha sua capital em Milão, né? Eles adotavam uma religião cristã também, mas era uma religião
cristã apostólica romana, né? Católica, certo? Até hoje, a gente sabe que dentro do cristianismo existem as duas igrejas, a igreja ortodoxa e a apostólica romana, né? Que tem o Papa como líder aqui em Roma, até hoje. E enquanto aqui nessa parte oriental do mundo, a gente sabe que até hoje tem a figura dos patriarcas, que eles são basicamente líderes das igrejas do cristianismo ortodoxo. O cristianismo ele se divide realmente em duas igrejas, certo? É tanto que a gente diz assim, se a gente não contasse o cristianismo como um só, porque eles se dividem em duas igrejas, né? Se a gente não contasse eles como um só, contasse como se fossem duas alas separadas mesmo, existiriam mais islâmicos do que cristãos no mundo. Mas como a gente conta como se fosse um cristianismo só, de fato, eles são um só, mas são divididos em duas igrejas, né? Então, a gente conta como é um só. E aí existem mais cristãos do que seguem o cristianismo, né? Do que islâmicos no mundo, certo? Então, vamos lá. A primeira divisão do mundo entre mundo oriental e mundo ocidental, entre Oriente e Ocidente, é essa daqui, certo? Século IV, quando o Império Romano foi dividido em dois. Sendo que, o que é que vai acontecer? O Império Romano do Ocidente, ele vai durar pouco tempo. Ele vai acabar no ano de 476. 476. Então, imagine só uma coisa. O Império Romano ele foi dividido no ano do século IV, em 395, e aí menos de um século depois, porque menos de 100 anos, né? Em 476, o que é que vai acontecer? O Império Romano do Ocidente vai ser invadido por diversos povos vindos aqui da Ásia, alguns da Europa mesmo, que são os povos bárbaros. Eles vão invadir o Império Romano do Ocidente, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente ele acaba no ano de 476, porque ele vai ser invadido por povos bárbaros. Na época, tipo, todo romano dizia que as pessoas que não eram romanas eram bárbaras. Então, para eles, todos os povos que não eram romanos eram bárbaros. Então, por exemplo, toda essa galera que está aqui, os saxões, os hutos, godos, burgúndios, francos, toda essa galera aqui eram bárbaros, certo? Então, o Império Romano do Ocidente acabou no ano de 476, porque eles foram invadidos pelos povos bárbaros, por povos bárbaros. E aí vai acabar isso aqui, né, essa parte aqui. A Europa vai se fechar para o mundo, vai se isolar para o mundo, vai começar um sistema socioeconômico conhecido como feudalismo. Você já deve ter estudado isso aí, não sei, em história. O feudalismo é um sistema socioeconômico que antecede o capitalismo. A gente falou isso ano passado, no 8º ano. Ele antecede o capitalismo. É o sistema que existia antes do capitalismo, que a gente tem hoje, que é esse sistema baseado no lucro. Olha, aí vamos lá. O Império Romano do Ocidente acaba aí, né, em 476. A Europa essa parte aqui da Europa vai se isolar do mundo, vai se implantar aí o sistema feudalista, grande parte das pessoas vão morar em áreas agrárias, em feudos, em propriedades agrárias e tudo mais. Ok. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente bombando, só ampliando sua área, sua área territorial, ampliando seu domínio sobre áreas aqui tanto pegando um pouco aqui da Europa, quanto pegando a Ásia, norte da África, só ampliando seu domínio. Na verdade, o Império Romano do Oriente, ele vai durar aproximadamente 1000 anos, né? É um império que durou aí muito tempo, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, ele vai durar pouquinho, já acaba no início da Idade Média. O fim do Império Romano do Ocidente, esse império aqui, ó, oeste, o fim do Império Romano do Ocidente, em 476, marca o início da Idade Média. E o final da Idade Média, que vai durar, a Idade Média, ela dura em média 10 anos. Que 10 anos, menina? 1000 anos. Ela dura 1000 anos, vai durar aí 10 séculos, do século V ao século XV. Então, o Império Romano do Oriente, ele dura aí do século V, do início da Idade Média, até o século XV. Porque o Império Romano do Oriente, ele só acaba, por quê? Porque outro império, o Império Turco-Otomano, invade Constantinopla e eles conseguem dominar, né, o Império Romano do Oriente, Bizâncio, certo? Eles acabam dominando o Império Romano do Oriente e põe fim ao Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente dura toda a Idade Média, é um império que era gigantesco e durou muito tempo, durou 1000 anos, em torno de 1000 anos. Então, imagine só uma coisa, o que é que vai acontecer? A primeira definição do mundo entre Oriente e Ocidente aconteceu com a divisão do Império Romano, beleza, no século IV. Ele foi dividido em dois, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente acaba no século seguinte, no século V, em 476. A Europa, essa parte aqui da Europa vai se fechar, vai se isolar, beleza.
Aí, enquanto isso, o Império Romano do Oriente só bombando, só aumentando sua área de influência, de território, né? Chegou a ser aí um império gigantesco, o Império Romano do Oriente. Vai durar 1000 anos, né? Vai durar até o século XV, do século V ao século XV. E outra coisa, o que é que vai acontecer no século XVI? No século XVI, no século XV, acontece o fim do Império Romano do Oriente, não é isso? No século XV, em 1453, Constantinopla vai ser invadida pelo Império Turco-Otomano, e aí vai acabar o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele acaba no século XV, em 1453. Quando acaba o Império Romano do Oriente, o que é que acontece? Aqui nessa região vai se predominar uma cultura islâmica. Por quê? Porque os turcos otomanos, eles são islâmicos. Então, eles vão expandir o islamismo aqui, por essa parte onde era dominada pelo Império Romano do Oriente, norte da África, Oriente Médio, essa parte aqui que também pertence à Ásia, e uma partezinha aqui da Europa. Eles vão expandir a cultura islâmica. As línguas que vão predominar aqui, onde era o Império Romano do Oriente, vão ser as línguas turca, persa e principalmente árabe, né? Então, o que vai acontecer aqui é isso, essa parte aqui. Enquanto isso, nos séculos XV e XVI, o que é que estava acontecendo no restante da Europa? Você tinha dito aí, Ana Beatriz, que o Império Romano do Ocidente acabou em 476, que aí dá início à Idade Média. A Europa deu uma isolada, essa parte aqui da Europa se isolou, os povos bárbaros se juntaram com a galera do Império Romano do Ocidente, houve isolamento, certo? Dessa parte aqui da Europa. Mas nos séculos XV e XVI, o que é que vai acontecer? Nos séculos XV e XVI, essa parte da Europa Ocidental já estava mais constituída em estados, né? E aí já existia Portugal, Espanha, e aí o que é que vai acontecer? Alguns reinos aqui vão começar a montar estratégias para se lançar ao alto mar, em busca de rotas comerciais para se chegar até as Índias. Então, por exemplo, essa parte ocidental da Europa, ela vai se lançar em alto mar, que é quando começam as grandes navegações, nos séculos XV e XVI, e vai se lançar em alto mar para chegar até as Índias, que ficava aqui, ó, onde é hoje Índia, Paquistão, Nepal, essa parte aqui do mundo, da Ásia, certo? Mas aí, nesse meio termo, eles vão descobrir, mentira, eles vão invadir a América, vai começar a colonização da América no século XVI, aí vão manter, deu um tempo aí vão começar a manter relações comerciais também com a África, né? Vai levar a cultura ocidental para a África também. Por quê? Por causa do comércio dos povos escravizados, que eram tidos como mercadorias. Vão manter relações comerciais com as Índias, com o Sudeste Asiático. Também vão levar um pouco da cultura ocidental para a Ásia. Enfim, então, entre os séculos XV e XVI, o que é que vai acontecer? Espera aí, mulher, aqui. Essa parte da Europa aqui, ocidental, ela vai se lançar alto mar e vai começar aí a globalização, né? As grandes navegações marcam o início da globalização. O mundo vai se tornar cada vez mais conectado. O mundo que seria o quê? O mundo que eu estou falando. A Europa, principalmente essa Europa aqui, a Europa Ocidental, com a América, com a África e com algumas partes do Sudeste Asiático, certo? Comércio das Índias lá. Então, o que vai acontecer é basicamente isso. Então, para a gente entender a divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, entre uma cultura ocidental, que essa parte é oeste aqui, e uma cultura oriental, a gente tem que entender que a primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente aconteceu com a divisão do Império Romano em dois. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Ok? Eu fiz uma breve leitura histórica do que aconteceu aí. É muita informação, mas o que a gente tem que entender é que a primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente começa exatamente com a divisão do Império Romano, em dois, certo? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, ok? Cada um com religião oficial, cada um com capital diferente. Aí o Império Romano do Ocidente acaba no ano de 476, um tempinho depois, menos de 100 anos depois acaba, porque vai ser invadido por povos bárbaros. Aí a Europa vai se fechar, essa parte aqui da Europa vai se fechar para o mundo, vai começar o feudalismo, Idade Média, que dura 1000 anos. E aí, quando acaba a Idade Média, acaba também o Império Romano do Oriente, ele vai durar muito tempo, vai durar toda a Idade Média. Quando acaba por quê? Porque eles foram invadidos por um outro império, que é o Império Turco-Otomano. E aí, essa parte aqui, pegando um pouco da Europa, da Ásia e do norte da África, vai ser invadida, dispersa de cultura islâmica,
religião islâmica, de uma cultura árabe, né, de línguas turca, persa e principalmente árabe, certo? E aí vai aprofundar, aí eles vão aprofundando sua área de influência na Ásia, né, no mundo oriental, e o mundo ocidental vai começar a dispersar entre os séculos XV e XVI a sua cultura também ocidental, né, para a América, com colonização da América, África, com escravização dos povos africanos, né, o comércio, e também com algumas partes da Ásia. Eles também vão levar uma parte da sua cultura para a Ásia, certo? A cultura ocidental. Deu para entender alguma coisinha? Tem alguma dúvida? São muitas informações. Ficou confuso? Tem como você dar uma resumida? Eu acabei de dar resumida. Não, porque eu não cheguei na metade. Sim, deixa eu te dizer. Foi, mas foi por conta que eu tava lá na casa do meu pai, que ele pediu pra eu dormir lá ontem. Aí eu cheguei. Olha, Tauana. No quarto dele. Isso aqui, a primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente aconteceu quando o Império Romano foi dividido em dois. Essa parte oriental é a parte leste, direita. Aí essa parte em amarelo aqui é o Império Romano do Oriente e aqui em laranja é o Império Romano do Ocidente. A primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, de uma cultura oriental e uma cultura ocidental, aconteceu com a divisão do Império Romano no século IV. Entendeu? Aí esse Império Romano do Ocidente, ele durou pouco tempo. Ele acabou no século seguinte, no século V, em 476, ele acabou. Aí deu início à Idade Média, que se estuda em história, que é o período do feudalismo. A Europa, essa parte da Europa aqui se fechou, né? Se fechou para o mundo. E, enquanto isso, o Império Romano do Oriente estava bombando. Ele durou 1000 anos. Quando ele acaba também a Idade Média. Ele vai ser invadido pelo Império Turco-Otomano. Mas já tinha ampliado muito sua área de influência aí dentro da Ásia, norte da África e uma partezinha da Europa, certo? Ampliou sua área de influência e passou a difundir a cultura oriental, né? Oriental, essa parte é oriental. Aí, Tauana, eu recomendo que você assista a minha aula, viu? O início que você perdeu, mas eu já fiz. Aí a gente vai para aqui, para uma outra parte. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse conteúdo é gigantesco. E eu já perdi um bom tempinho aqui, tentando explicar essa parte histórica. Mas, assim, mandem mensagem para mim. Se ficou alguma dúvida, mandem mensagem para mim. É importante, eu preciso saber. Certo? Vocês têm uma opção aí de mandar mensagem no chat. Professor, tem como mandar mensagem só para mim também, viu? Expliquei isso aqui. Ok? Vamos lá. Expansão do Ocidente. Expansão do Ocidente quer dizer o quê? Expansão do mundo ocidental, da cultura ocidental. A gente viu que a cultura, aquela parte ocidental lá, é aquela parte da Europa, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da Europa ocidental, ela vai começar a influenciar outras áreas no mundo, a partir dos séculos XV e XVI, né, com as grandes navegações. Então, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, os britânicos, né, os ingleses, italianos, eles vão se lançar em alto mar e vão fazer muita influência em outras partes do mundo a partir dos séculos XV e XVI, ok? Difundir a cultura deles, língua, religião, que mais? Hábitos, costumes do mundo ocidental deles, certo? Vão começar a expandir para a América, para a África e para algumas partes da Ásia, ok? Então, é isso que vai começar a falar agora, a expansão do Ocidente. Com o desenvolvimento do sistema colonial aqui na América, as potências europeias disseminaram para a América, também para grande parte da África e algumas porções do Sudeste Asiático, seus padrões culturais, suas línguas e religiões. Lembra que aqui foi imposta a religião, imposto o modo de falar dos portugueses, eles imporam suas culturas para a gente. Não foi só uma troca de culturas, um conhecimento de culturas diferentes, na verdade. Foi uma imposição mesmo cultural que aconteceu aqui, né, no nosso território. Não só no nosso território, como em outras partes da América também. Então, assim, quando é que a gente começou, quando é que a América, a África e algumas partes da Ásia começaram a ter contato com essa cultura ocidental, dessa Europa ocidental, né? Foi quando começou aí a acontecer as grandes navegações, a colonização da América, certo? Que eles começaram a trazer esses hábitos, costumes da cultura ocidental. Enquanto isso, naquela parte lá do Império Romano do Oriente, né, que tinha sido invadida pelo Império Turco-Otomano, né,
começou a ser ampliada a cultura islâmica e predominou as línguas turca, persa e árabe, ali no Oriente Médio, hoje em dia, aqui, olha, no Oriente Médio, que até hoje em dia essa parte aqui, existem muitos árabes, muita gente que fala o árabe, muitos países árabes aqui. Norte da África também é muito forte a cultura islâmica, certo? Povos árabes também. Isso aqui foi desde a época que acabou o Império Romano do Oriente, né, no ano de 1453, no final da Idade Média, século XV. Por quê? Porque os turcos otomanos invadiram o Império e começaram a ampliar aqui seu domínio sobre o que era o Império Romano do Oriente e a expandir sua cultura islâmica, né, da religião islâmica e suas línguas também, ok? Aqui, ó. Posteriormente, agora a gente vem mais para cá, mais perto da gente, para o momento atual. Posteriormente, durante a segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950 até agora, até essa primeira parte aí do século XXI, que é o momento que a gente está vivendo agora, a gente sabe que está havendo um aprofundamento da globalização, né? O mundo está cada vez mais conectado. O mundo que eu falo são as pessoas, são as empresas, são os países, estão cada vez mais conectados. E o que é que o livro vai destacar para vocês? Vai dizer que, a partir desse momento, a partir de 1950 até o nosso momento atual, a divisão territorial entre Ocidente e Oriente vai perder importância. Eu não vejo isso, eu não concordo com o livro, mas o livro vai dizer que vai perder importância, essa divisão do mundo entre Ocidente e Oriente. E vai dizer também que a globalização está fazendo com que o mundo tenha mais contato com padrões ocidentais. Então, como é que ele diz, como é que o livro vai dizer aqui para a gente que o mundo oriental e ocidental, essa divisão do mundo entre uma cultura oriental e uma cultura ocidental está perdendo força, mas, na verdade, está havendo uma disseminação do padrão ocidental pelo mundo. Mas ele diz que está perdendo força. Está perdendo força, você entende que está perdendo força tudo, né? O mundo ocidental e o oriental, e é como se todo mundo tivesse se homogeneizando, tornando-se uma cultura só, uma cultura homogênea, uma coisa só. Mas, enfim, mas aí o livro vai apontar que está havendo uma ocidentalização de alguns povos e nações. E o que é isso? O que é que você entende por ocidentalização, Ana Beatriz? Quando a gente fala de ocidentalização, a gente está dizendo o quê? Que o mundo está conhecendo, né, até o mundo oriental, está com a parte oriental do globo, aquela parte mais a leste, está conhecendo a cultura ocidental, né? Hábitos de comércio, de consumo da sociedade ocidental, está passando também para as partes tem aí hábitos orientais, ok? Aí o livro destaca alguns locais: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Doha, no Catar, tudo aqui é Oriente Médio, né? Aí Turquia também está se ocidentalizando, Japão está tendo aí características do mundo ocidental, e Coreia do Sul, também a Ásia. A ocidentalização, diz aqui o que é, né? Já falei. Afirmar que uma nação está se ocidentalizando não quer dizer que ela está perdendo suas características originais, está deixando de ser oriental, tem que ter suas características orientais, mas que ela está conhecendo, né, está tendo contato aí maior com o mundo ocidental, com a cultura ocidental. Em muitos países, esse encontro de culturas e valores convive, se integra e dá origem a outros padrões, hábitos e formas de organização da sociedade. O contato entre uma cultura ocidental com a cultura oriental. Aí, vamos lá. Eu não posso não parar minha aula, não. Poder de influência. Vamos lá, outro tópico. Vocês entenderam aquele tópico anterior? Me parem. Quando não entender, me parem. Certo? Não tenha vergonha de pedir. Ana Beatriz, explique isso de novo. Viu? Pode falar. Oi. Oi. Som. Oi. Pode falar. Eu entendi o outro. Ai, tópico. Então, vamos lá. Poder de influência. O que é um poder de influência que um país pode ter? Como é que um país ele pode exercer poder de influência sobre outros países? Através de quê? O que é que meu país tem que ter para ele exercer um poder de influência em relação a outros? Acho que ele ser bem desenvolvido e ser, assim, não sei explicar. Será que esse país ele é uma grande economia? Por isso ele exerce um poder de influência? Era isso que eu estava querendo dizer. Será que esse país ele tem um setor militar bem equipado, tem armamentos aí altamente modernos e tecnológicos,
tem um grande exército, por isso que ele exerce um poder de influência? Será que ele tem um poder político muito forte também? Será que ele tem um poder cultural também muito forte, de disseminar língua, cultura, modos de ver a vida? Será que esse poder, ele tem um poder também cultural? Para um país ele ser uma potência, o que é necessário? Ele tem que ter um poder, tem que ser uma conjunção aí de fatores, ele tem que ter um poder econômico, um poder político, um poder cultural, um poder militar, ele tem que ter tudo isso. Com certeza. Alguma dessas coisas ele com certeza tem para que ele exerça aí o papel de uma potência. Uma potência seria o quê? Um país que consegue influenciar outros países, influenciar em decisões, influenciar no critério econômico, no critério político, no critério cultural, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um padrão cultural que o mundo adota. Mas adota por quê? Por quê? Porque eu tenho um poder de influência. E esse poder, com certeza, deve ser o poder cultural, que é muito forte e as pessoas passam a adotar. Tipo, essa questão da rede de fast foods, né, que começou nos Estados Unidos, muito forte, que se espalhou para o mundo todo. É uma coisa já que a gente adquiriu deles, é um hábito já. Mas por quê? Porque eles têm um poder de influência mundial e eles conseguem influenciar o mundo todo. Ok, já a gente fala de potência de novo. Então, poder de influência. O que é que faz com que você influencie aí em um cenário global? O que é que você tem que ter? Você pode controlar matérias-primas, você pode deter aí fontes de energias, áreas estratégicas por onde circulam mercadorias de grande quantidade. E isso aí pode exercer um poder de influência num cenário internacional, certo? Se você tem uma grande reserva de petróleo, por exemplo, você pode ter, sim, com certeza você tem um poder de influência bem forte. Se você está numa área onde passa ali diversos navios com mercadorias diariamente, você tem um poder de influência também, certo? Você tem um poder de influenciar outros países. Vai que você decide fechar aquele local, tá entendendo? Então, você tem um poder de influência. Então, olha, o controle de matérias-primas, o ato de você controlar as matérias-primas, de deter fonte de energia e áreas estratégicas por onde circulam mercadorias, garante o quê? Aos países que o exerce, que tem isso aí, grande influência no cenário internacional. Então, se você tem controle de matéria-prima ou de fonte energética, ou você está numa área que passam aí, tem uma grande circulação de mercadorias, né, de serviços, enfim, se você detém isso aí, isso gera para você um certo poder de influência a nível internacional, regional ou internacional, certo? Você pode ser uma potência regional ou até uma potência com um alcance global.